Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Desculpem aí pelo atraso, a gente está com alguns problemas técnicos aí em andamento, na parte de ativação, mas enfim, não dá para esperar mais, né? Vamos começar aqui falando iniciando sobre como está o mercado da aviação de negócios. É o primeiro item aqui da apresentação de hoje. Depois a gente vai falar sobre um serviço que a BAG vem prestando já há um ano, né? Na verdade, a gente está indo agora para o 13º mês, que é a Central de Facilitação de Slots. E, finalmente, a gente vai falar sobre as ações de safety e ESG que a gente tem desenvolvido aqui na BAG. Tá ok? Esse é um evento informal, vocês fiquem à vontade, se quiserem interromper, fazer alguma pergunta, tá tudo bem também. A gente tem uma plataforma de perguntas do Slido, mas por causa dos problemas técnicos, ela não está disponibilizada agora, mas até o final do dia a gente vai ter isso. Bom, pessoal, começando aqui pelos KPIs da aviação de negócios. A gente vai falar sobre a evolução da frota do nosso segmento, né, da aviação de negócios. A gente vai falar sobre a movimentação do nosso segmento também, a evolução do consumo de derivados de petróleo, né, de combustíveis, de gasolina de aviação e de querosene de aviação, e dar uma passada sobre como que andam as empresas do setor. Tudo isso, ele está no nosso, a gente publica mensalmente os KPIs, né, o Key Performance Index, e são KPIs disponibilizados para todos os associados. Mas, nesse mês, particularmente, que é o mês da Labasse, a gente está disponibilizando aberto esse relatório dos KPIs, que está aqui nesse QR Code. Vocês podem baixar pelo QR Code, ou no final da apresentação a gente vai repetir aqui o QR Code. E se nada funcionar, vocês podem me mandar um e-mail ou um WhatsApp que eu vou disponibilizar os meus contatos também ao final da palestra. Bom, começando por uma análise da frota como um todo, essa tem sido a evolução operacional da aviação de negócios. Operacional significa que são aeronaves em condições de voo, né? Elas estão com certificado de aeronavegabilidade em dia, elas podem voar no momento que elas quiserem. Então, a gente vem acompanhando aí um aumento da frota nos últimos anos. Nesse ano, em particular, a gente vê que a gente chegou numa espécie de um platô, né? Ela não tem crescido tanto quanto vinha crescendo anteriormente, mas isso tem acontecido de maneira desigual entre os segmentos, que é o que a gente vai ver em seguida. Aqui, a gente tem a evolução da frota sob os critérios da BAG. A gente tem ali, são as frotas que estão em condições de voo, no anterior, aqui sob os nossos critérios. Lá na BAG, a gente considera que uma aeronave que está com o certificado de aeronavegabilidade suspenso por até 3 meses, ela ainda está na frota. Por quê? Ela está em manutenção e ela provavelmente deve voltar a voar. Quando passa de 3 meses, a gente tira da frota, porque a gente está entendendo que aquela aeronave ela tem algum problema que ou ela não vai voltar a voar, ou vai demorar muito para voltar, aí ela volta para a frota. Mas isso aqui são os nossos critérios que a gente considera que refletem a realidade do mercado com maior nitidez. Entrando aqui já numa visão geral do que tem acontecido aí no último ano, a gente vê aqui que a frota de junho do ano passado para junho desse ano aumentou em 6,5%, mas de maneira bastante desigual, como a gente pode perceber aqui. A frota de turbohélices, que vem aumentando bastante, continua aí com um ritmo muito forte de crescimento aí de 13%. A gente tem aí a frota de helicópteros a turbina, puxado principalmente aí pela operação offshore, aumentando aí em quase 10%, e
O que importa mesmo para a gente aqui da BAG, em relação ao volume de negócios, né, em valores financeiros, a frota de jato disparou. Ela vem crescendo muito mais do que vinha crescendo anteriormente. Isso principalmente porque, no início desse ciclo de crescimento, os operadores começaram a comprar aeronaves que têm um prazo muito extenso de entrega, por volta de 3 anos, que está vencendo agora. Então, a gente tem aqui muita entrega de jatos novos, né? Aqui a gente tem lá estudos dentro da BAG que mostra que a maior parte desses jatos que estão entrando no país são jatos novos, né? Recém-produzidos pela indústria. Já a frota de aviões a pistão teve um discreto crescimento aí de 2%, mas é o segmento que menos tem crescido em todos esses anos também, e a de helicópteros a pistão, que tem diminuído. Isso tem acontecido em praticamente todos os anos, e isso se dá por um problema de canibalização da própria marca. Quase todos os helicópteros a pistão são da linha Robson 44, né? Que paulatinamente vêm sendo trocados pelo Robson 66, que é da mesma empresa, é praticamente o mesmo equipamento, só que nesse caso com motor, com turbina, ao invés de motor a pistão. Então está tendo essa troca, essa mudança tecnológica, né? Por isso que ele vem diminuindo. Mas, em geral, os principais segmentos têm aumentado bastante. Agora vamos explorar cada um deles. Aqui é o que tem acontecido com a frota de jatos, né? Ou aviões de reação, para a maneira mais correta. Essa frota, ela está crescendo sempre, desde o começo da pandemia, desde antes de onde começa esse gráfico, ela vem crescendo bastante, e a gente agora, nesse ano, a gente passou o limite, o limite simbólico, né, de 1.000 jatos. Nós temos hoje 1.000 jatos em operação, mais de 1.000, né, a gente está em 1.075 jatos, consolidando o Brasil como o segundo maior mercado de jatos executivos do mundo e com um crescimento que não dá sinais de parar. Então, naquele platô que a gente estava vendo aí da frota como um todo, isso não se aplica à frota de jatos, que continua crescendo de maneira muito robusta. Mesma coisa aqui com a evolução da frota de aviões turbohélice, que também vem crescendo, agora continua com um ritmo muito forte de crescimento, né? A gente viu ali anteriormente que é de aproximadamente 13%, está um pouco menor do que de jatos, mas ainda é um crescimento bastante robusto. E, como eu havia adiantado para vocês, a evolução da frota de aviões a pistão, que não está com aquele dinamismo todo dos outros segmentos, né? Esse realmente está num platô aí que ainda não indo para... não tem aumentado significativamente, isso principalmente porque é uma frota já muito envelhecida, é uma frota com mais de 40 anos, em média, né? Que agora, se vocês forem aqui na área externa, vocês vão ver ali alguns exemplos de aeronaves a pistão mais modernas, como os da linha Cirrus, da linha Diamond. No caso da Diamond, são aeronaves que têm motores a pistão, ciclo diesel, né, que queimam querosene, né? Então, são aeronaves com uma eficiência econômica muito maior, que isso vai trazer algum reflexo, mas 99% da frota são com os motores a pistão que queimam avigás, que é um combustível que está muito caro, que tem problemas ambientais muito sérios, e isso que faz com que a frota não evolua tanto quanto nos demais segmentos. A gente tem aqui a frota de helicópteros turboeixo, que também vem crescendo de maneira bastante acelerada nesses últimos anos, e a frota de helicópteros a pistão, que é o único segmento que a gente vê que vem diminuindo ano a ano, mas pelos motivos que a gente vinha comentado, né? Aqui, nesses outros dois gráficos aqui, a gente observa a entrada e a saída de matrículas da aviação de negócios, né? Então, a gente, no gráfico de cima, é tudo que entra mês a mês,
e ali um consolidado ano a ano, em cima a entrada, embaixo as saídas de matrícula, né? São aeronaves que são exportadas para fora do Brasil, e ali as aeronaves que entram de fora do Brasil, ou eventualmente no caso da Embraer, particularmente da linha Praetor, né? Que são as aeronaves executivas da Embraer fabricadas no Brasil, que estão entrando no mercado. A gente continua com um movimento ainda muito forte, batendo recorde ano a ano, e esse ano, pela tendência, também deve bater recorde de entrada de aeronaves no Brasil. Aqui a gente está vendo a frota operacional do táxi aéreo, que também aumentou 3,5% de um ano para o outro, também a gente está vendo aí uma mudança da composição da frota, aumentando bastante a frota de jatos nesse último ano, né? Também está aumentando nesse segmento aeronaves a pistão, no caso, e o táxi aéreo também vem crescendo ininterruptamente desde a pandemia para cá. É um segmento que antes da pandemia estava enfrentando muitas dificuldades e que tem melhorado ano a ano agora. Aqui a frota da aviação agrícola, que é uma frota que já vinha crescendo ano a ano, antes da pandemia, depois continua crescendo, sempre mais ou menos essa taxa de 5%, 6%, 7%. Né? Aqui a gente vê uma mudança de tecnologia muito claramente, né? Com os operadores agrícolas trocando aeronaves a pistão por aeronaves turbohélice maiores, como a que está exposta aqui. Né? Aqui a gente tem uma aeronave Air Tractor, que é uma aeronave turbohélice, que hoje tem sido o principal avião utilizado pelo segmento. E também o segmento de helicópteros agrícolas, tendo aí, ainda é muito pequeno, é 11% agora, mas vem crescendo aí paulatinamente também, ano a ano. Entrando aqui na movimentação, isso aqui é a quantidade de pousos e decolagens que acontecem no nosso segmento. Aqui, o CGNA, ele só fornece os KPIs relativos aos 100 principais aeroportos. E a gente sabe que a aviação de negócios, ela tem por característica operar em todos os aeroportos do Brasil. Hoje são 3.200, mais ou menos. No final, aqui a gente vai ter o número exato. Mas a gente está aí também com um crescimento de movimentos, né, muito grande. E esse ano a gente deve passar, a gente chegou no meio do ano com mais de 500 mil movimentos, o que significa que até o final do ano a gente deve passar 1 milhão de movimentos nesse segmento aqui da aviação de negócios. Prosseguindo, a evolução da venda de gasolina de aviação, a gente vê que ela está num platô, ela não aumenta muito nos últimos anos, justamente porque é o segmento que, no caso de aviões, cresce pouco e, no caso de helicópteros a pistão, decresce. Né? Então, a venda de gasolina tem estado mais ou menos estável nesse tempo todo. E aqui a gente vê a evolução do preço, que felizmente não tem aumentado como aumentou um tempo atrás, mas ainda isso aqui é o preço posto refinaria. Né? Sobre isso tem frete, margem. No caso de frete ali para a região norte, todo o combustível, toda a gasolina de aviação produzida no Brasil é originada aqui em Cubatão e ela é levada de caminhão para o Brasil inteiro. Então, a gasolina de aviação que é utilizada lá no norte do país, no Amazonas, por exemplo, ela chega de caminhão até lá. Então, ela chega extremamente cara no norte do país. Mas, enfim, é um combustível que tem os seus dias contados, né? Ele não vai muito longe por questões ambientais, principalmente. Ela tem chumbo, que é um poluente, enfim. Prosseguindo, aqui a evolução do querosene de aviação, que a gente percebe um certo platô porque a maior parte do querosene, mais de 90%, é consumido pela linha aérea, né? E a linha aérea, embora tenha aumentado a quantidade de passageiros, a movimentação da linha aérea e a frota da linha aérea não tem seguido o mesmo padrão. Eles têm aumentado a ocupação das aeronaves, né, de linha aérea,
com isso aumentando a quantidade de passageiros, mas eles não estão voando mais do que voavam. Até porque, como vocês sabem, as empresas têm passado por dificuldades financeiras muito graves, né? Particularmente a Azul e a Gol. Com isso, eles não estão conseguindo aumentar a frota e sem avião não conseguem aumentar a quantidade de operações e com isso não queimam querosene, né? Então, a gente está aí com o consumo de querosene mais ou menos estável e, felizmente, nesse segmento, a gente tem aqui o preço do querosene, felizmente, esse ano diminuiu, né? A gente está aí com o menor valor histórico dos últimos 3 anos, 2 anos e meio, né? Nesse momento, o que é uma notícia muito boa para o nosso segmento. Prosseguindo agora com as empresas do setor, hoje nós temos 147 empresas de táxi aéreo operando no Brasil, a maior parte delas aqui na região sudeste, particularmente no estado de São Paulo. No caso de empresas de aeroagrícola, hoje nós temos 381 empresas concentradas ali no centro-oeste e no sul, principalmente, que ela é tradicionalíssima ali na região sul, né? Ela praticamente nasceu no Rio Grande do Sul, mas hoje, em termos de operação ali, Mato Grosso do Sul e Goiás, São Paulo também tem tido uma operação bastante grande aeroagrícola, mas ali no centro-oeste, principalmente, é onde a aviação agrícola tem operado com maior vigor. Oficinas de manutenção, hoje são 547 oficinas, distribuídas de maneira mais ou menos equivalente ao táxi aéreo, né, com uma concentração muito grande aqui em São Paulo. Goiás, ali, principalmente Goiânia, ali é um hub muito importante para a aviação de negócios, né? Praticamente todo o norte, nordeste e boa parte do centro-oeste utiliza os serviços de manutenção ali em Goiânia. E agora, saindo um pouco dos números, eu queria falar para vocês sobre a nossa central de facilitação de slots. Isso está operando há um ano. O que acontece? A gente tem isso aqui tudo relativo a Congonhas, né? A gente tem uma restrição operacional muito forte em Congonhas, é um aeroporto com a demanda muito maior que a oferta, tanto para a linha aérea quanto para a aviação de negócios, e aí, por isso, a gente tem um aeroporto com slots, né? Então, você precisa reservar um horário para poder operar em Congonhas. E o que a gente estava vendo é que muitos operadores reservavam o horário e depois acabavam não voando, não utilizando aquele horário, e aquele horário, aquele slot, né, ele era desperdiçado. Então, a gente, em parceria com o CGNA, que é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, CENIPA, a gente criou um projeto que é a facilitação de slots, que é o seguinte: aquele operador que pegou o slot, ele tem aquele horário reservado, mas ele não vai mais usar, ele poderia passar esse slot para um outro operador com essa necessidade. E a gente começou a coordenar essa troca de slots. Isso começou, esse é um trabalho, um serviço prestado gratuitamente pela ABAG. Ele é aberto a qualquer operador, não tem preferência para operadores que são associados, e ele viabiliza essas trocas de slots. A gente começou em julho do ano passado, de maneira experimental, e a gente vem prosseguindo desde então, no nosso convênio aí com o CGNA. E esses são os números desse nosso serviço. A gente teve até hoje quase 3.000 solicitações, a gente conseguiu, em 2/3 delas, conseguir o horário para esses operadores. A gente teve aí uma parcela desses operadores que cancelaram, não precisaram mais daquele slot, e somente 10% dessas solicitações não foram efetivamente atendidas. Ou seja, de cada 100, 90 foram resolvidos de alguma maneira, ou porque a gente conseguiu o slot, ou porque o operador não precisou mais. Então, a gente tem sido um trabalho de bastante sucesso.
Uma outra ação que nós temos tomado na BAG é a criação de práticas de safety e ESG. A gente vai falar agora das nossas ações educacionais, e aqui, nesse espaço, a gente faz as Education Sessions, que é uma delas, né? A nossa participação nos grupos de safety, tudo que a gente tem começado a fazer aqui em termos de ESG, e a nossa cereja do bolo, que é o AVV, é o programa ABAG Valorizando a Vida. Bom, iniciando pelas ações educacionais, nós realizamos aí, do ano passado para cá, 2 turmas de formação de facilitadores de CRM, né, que é um curso de segurança de voo, e a gente fez 2 turmas, formamos 38 novos facilitadores e temos uma nova turma agora programada para outubro. A gente tem feito seminários pelo Brasil inteiro com esse programa Sky Science. A gente já fez 12 seminários por todo o Brasil, tem mais 4 seminários programados para esse ano, um deles agora no próximo sábado, que vai ser lá em Belo Horizonte, e a BAG tem patrocinado esses seminários em que eu sou um dos palestrantes também. E ontem nós iniciamos o nosso Encontro Nacional de Segurança de Voo, que agora nós pretendemos que ocorra todos os anos, na segunda-feira anterior à Labace, e também nós vamos iniciar programas regionais aí pelo Brasil, em parceria com a ANAC, tudo em parceria com a ANAC, e o próximo deverá ser em novembro, em Porto Alegre. Nós também temos participado de grupos de safety, um deles é o BRASE, é um grupo de segurança, é o Brazilian Safety Institute, é um grupo de segurança que foi criado no final do ano passado. Eu ocupo hoje uma das diretorias desse grupo. Ele está com um stand aqui, inclusive, que seria muito interessante que vocês o conhecessem. E um outro grupo é o BIGEST, é o Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Geral, que existe desde 2016, nós participamos desde 2016, e nos últimos 2 anos eu ocupei a presidência desse grupo. A gente tem também, nós contratamos um profissional da área de ESG, que é o Adriano está na plateia, eu vi ele por aí, não sei se ele saiu. Bom, daqui a pouco ele vai estar aqui de novo. O Adriano, ele tem promovido ações educacionais na parte de ESG, nós realizamos vários no ano passado. Aqui na própria Labace vai haver alguns amanhã e depois. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma chamada de CTX, que é para você comprar créditos de carbono, né, as empresas que precisam cobrar crédito de carbono. Isso já existe no exterior, nos Estados Unidos, e a gente está trazendo para o Brasil essa plataforma para os operadores poderem fazer a compensação da emissão de carbono com essa plataforma. Nós temos também dado apoio a empresas interessadas. Existe uma acreditação do NBAA, que é o equivalente da BAG nos Estados Unidos, tem uma acreditação em sustentabilidade, que nós estamos orientando algumas empresas para participar, e um programa da ANAC, que é o Sustentar. É um programa, é uma premiação da ANAC para as empresas com programas melhores de sustentabilidade. E, finalmente, o programa que foi lançado ontem, exatamente aqui nesse espaço, no nosso Encontro Nacional de Segurança de Voo, que é o AVV, que é o ABAG Valorizando a Vida. Ele tem uma central de facilitação de voos, que é uma maneira para você ajudar os operadores de menor porte na obtenção de informações meteorológicas e no planejamento do voo, né? Agora, em outubro, nós vamos lançar um aplicativo de Airport Briefing para facilitar a obtenção de informações sobre aeroportos da aviação geral, informações que não estão no Rotaer, né, que não estão publicadas oficialmente pelo DCE, mas que são importantes para os operadores saberem, para poder planejar e realizarem uma operação com um nível de segurança melhor. No ano que vem, nós pretendemos começar com um serviço de assistência psicológica para tripulantes.
com um modelo peer-to-peer. A gente vai ter uma explicação hoje o que é esse modelo, para viabilizar um atendimento para esse segmento que não tem nada hoje, né? E também oferecendo atendimento especializado com psicólogos, psiquiatras, para atender pilotos com problemas relativos à saúde mental. E uma certificação simplificada do SBAL, que é uma certificação já bastante conhecida e antiga na aviação geral, só que voltada para operadores de menor porte da aviação geral brasileira. A gente também vai ter uma palestra sobre isso hoje, tivemos ontem também, e teremos uma hoje explicando melhor isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Como eu havia dito, nossos KPIs estão disponíveis aqui por esse QR Code, que fica à disposição de quem quiser baixar. Esse mês, excepcionalmente, né, ele é um relatório disponibilizado só para os associados, mas esse mês ele está público. E esses são os meus contatos, e eu estou à disposição aí, durante a Alabasta e depois dela, para a gente conversar, trocar ideia do que for necessário. Muito obrigado a todos, foi um prazer, e estou à disposição aí nos corredores Alabasta durante todo o tempo. Obrigado.